Olá, meu amado, a graça e a paz. Estamos de volta para mais um contato para a Igreja nas Casas e é sempre uma honra poder ministrar ao seu coração, poder ajudar você no trabalho que você desenvolve de ministrar a palavra e de servir as pessoas. Ainda estamos enfrentando essa situação difícil, né, da quarentena, mas em nome de Jesus, em Deus, vamos enfrentá-la e vamos vencê-la. Bom, eu quero continuar com você sobre o conhecimento e a revelação, o entendimento de Deus. Como podemos aprender sobre Deus? Como podemos nos relacionar com Ele? Qual é a forma de se chegar a Deus? E hoje eu quero te apresentar a forma mais perfeita, não é? A forma mais exata de se ter contato, de se entender Deus, de conhecer a revelação de Deus. Eu vou para o Evangelho de João, lá no capítulo 1, a partir do versículo 14, diz algo muito importante. Eu vou ler na NVI. Diz assim, NVI, João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, o Batista, dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então nós vemos aqui o texto que diz claramente que Jesus, ele veio, Jesus aquele que é a palavra aqui é a palavra logos, dando a ideia de a revelação, o conhecimento, o entendimento. Esse conhecimento, esse entendimento de Deus, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vamos conversar mais sobre isso na nosso próximo vídeo. Mas ele diz literalmente que ninguém jamais viu a Deus, ninguém teve contato direto com Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse foi quem o revelou. Ou seja, o conhecimento que nós temos sobre Deus, o entendimento que nós temos sobre Deus, nós o temos por causa de Jesus Cristo. Aqui mesmo em João, no capítulo 5, ele diz literalmente, eu e o Pai somos um. Ele diz, eu faço o que vejo o Pai fazer. No capítulo 14, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então ele diz, vocês o têm visto porque eu tenho demonstrado. E então Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. O apóstolo Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E lá em Hebreus, eu quero ler também com você, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, preste atenção que coisa interessante diz aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então Deus foi se revelando aos homens através dos profetas da velha aliança, do Velho Testamento. Contudo, olha o que ele diz no versículo 2. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, ele falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho. Esse Filho foi por meio de quem ele fez todas as coisas no passado. E ele continua dizendo, o Filho é o resplendor da sua glória. E ele diz uma expressão interessante aqui, a expressão exata do seu ser.
Jesus é a expressão, Jesus é a revelação exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então o que ele está dizendo é que através do Filho todas as coisas foram criadas, através do Filho ele restaurou todas as coisas, através do Filho ele sustenta todas as coisas, e o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Por que ele é a expressão exata, né? O Filho de Deus, a imagem do Deus invisível. Justamente por causa disso, Deus é invisível, Deus não se pode ver, Deus não se pode tocar, Deus não se pode sentir. Deus, como eu posso dizer, se materializou, né? Deus se humanizou na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é a plena revelação do caráter de Deus, da vontade de Deus, de como Deus age, do que Deus fala, do que Deus não fala, do caráter de Deus. As obras e as palavras de Jesus nos revelam a plenitude de Deus. A plenitude de Deus está revelada na pessoa de Cristo. Então, eu não posso conhecer Deus, e todas as ideias que eu tenho sobre Deus, elas têm que estar alinhadas com o que Jesus revela sobre Deus, porque Jesus é a imagem de Deus. Então, se eu quero conhecer Deus, se eu quero me relacionar com Deus, isso tem que ser por meio do conhecimento de Jesus Cristo e de entender o que é que Jesus revela a respeito do Pai. Próximo mês a gente vai conversar mais sobre isso.